Brasília nas redes. Eu pensava que eu era o maior fã de IP do Distrito Federal, mas não sou. Tem um cara, eu sou o segundo. Tem um cara que é mais do que eu. E ele é o Matheus Ferreira, que está com a gente hoje aqui. Ele que administra o perfil Árvores do Cerrado. Oi, Matheus, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, Mariana, bom dia a todos os ouvintes, também é um prazer estar aqui hoje. Bom dia, Matheus. Matheus, você está em todas. Quando eu penso no IP, você já foi lá. Quando o IP começa a florir, o Matheus já tirou a foto. E a gente está falando de IP porque é o queridinho aqui do Distrito Federal, mas não só do IP que o Matheus fotografa e vai atrás aqui no Distrito Federal. A Mariana disse que ele é um sommelier de árvores. Sommelier de árvore, né? Sabendo tudo de árvores cerradas. Sabe tudo, né? E a gente segue o seu perfil justamente para acompanhar essa beleza que a gente tem aqui no Distrito Federal, que é uma cidade muito arborizada, a gente tem esse privilégio, principalmente o plano piloto, e com muitas espécies floridas, né? Como é que começou esse seu interesse, Matheus? Você é biólogo, alguma coisinha, engenheiro florestal, da área? Fotógrafo? Então, para esclarecer já de início, eu não sou profissional da área, de biologia, de botânica, de engenharia florestal. Na verdade, eu sempre fui muito interessado pela área. Eu sou da área de direito, na verdade, né? Trabalho a vida toda, não tem nada a ver com isso. Mas desde muito criança, muito novo aqui em Brasília, cresci aqui em Brasília, estou há 40 anos em Brasília, e eu sempre me chamou muita atenção as árvores daqui da cidade. A gente aprende às vezes na escola aquela árvore tradicional, retinha, com uma copa redondinha, com maçãzinhas, e a gente não tem isso aqui, né? A gente tem árvores muito características da nossa região, do nosso bioma, e isso sempre me chamou a atenção desde criança, as árvores tortuosas, galhos retorcidos, umas flores diferentes, uns frutos estranhos, né? Assim, que chamam muita atenção, e isso foi criando uma paixão em mim, né? Eu brincava com árvores e tudo mais, e a fotografia é uma outra paixão também minha. Então, desde criança, eu gostava muito de fotografar, já então com as analógicas, né? As máquinas antigas de filme, e isso foi evoluindo também, né? Com máquinas digitais, celulares, e chegou mais ou menos ali pelo ano de 2015, 2016, eu resolvi unir essas duas coisas, essas duas paixões, e criei um perfil para poder compartilhar esses meus registros de árvores, de árvores de Brasília. Eu sou super fã, eu acho que eu compartilho todas as postagens do Matheus. E a época dos IPs é a época mais movimentada assim, da página, eu imagino, né? Sim, a gente tem um monte de espécie nativa do Cerrado, várias árvores que florescem aqui na nossa região, várias árvores muito bonitas, mas os IPs, eles realmente chamam muito mais atenção. Os IPs são árvores nativas do Cerrado. Claro, a maioria deles, menos o IP rosa, os outros, que são os mais conhecidos, eles são nativos da nossa região. E eles chamam muita atenção porque a floração deles é muito exuberante, né? E a gente tem muitas IPs plantadas em Brasília, né? As informações do governo, da Nova Cap, é de que a gente tem mais de 200 e tantos mil IPs plantados no plano piloto e nas regiões administrativas do DF. Sabe que eu gosto muito da página dele quando ele faz umas enquetes, bota uma foto e pergunta qual é essa árvore. Geralmente o pessoal confunde o IP rosa com a paineira, né? Sim, IP rosa, IP roxo, paineira, tem várias espécies do mesmo tom ali de rosa, né, que as pessoas confundem bastante. Aliás, está na época da floração da paineira, né? Isso. Em muitos locais aqui do Distrito Federal. A barriguda, né? A mesma barriguda. É a barriguda, né? A mesma coisa. Isso. Hoje a gente tá com muitas paineiras rosas florescendo pela cidade. Elas são conhecidas popularmente como barrigudas por conta do formato curioso do tronco, né, que acumula água. Então, as pessoas às vezes se referem como barriguda. Mas tem gente que acha que é IP, né? Algumas pessoas sim. Hoje em dia o pessoal já está aprendendo um pouco mais a diferenciar, né, o IP das outras espécies até pela época de floração, né? Sim. É muito interessante porque aqui em Brasília a gente tem esse período de floração bem marcado, né, das espécies. Dá para dividir por meses algumas situações. Mas tem IP que é apressadinho, né? E costuma florescer fora de época. Recentemente eu vi lá na sua página, tinha IP branco florido em pleno mês de abril. Isso, exatamente. A gente tem um calendário, entre aspas, assim, de IPs em Brasília, que começa com o IP roxo agora de maio a julho. De julho a setembro a gente tem o IP amarelo.
Setembro e outubro a gente tem os ipês rosas e os ipês brancos. São os 4 principais da cidade. E o IP roxo, que é o primeiro, não é roxo, ele é rosa, né? Pois é, ainda tem esse detalhe. A gente tem alguns ipês que florescem fora de época, de forma esparsa, e uma floração um pouco mais fraca, mas isso é comum, isso é normal, não é uma coisa muito... Não é culpa do aquecimento global. Assim, eu não sou especialista no Sim. assunto, mas o que eu posso dizer é que assim, acontece muito, até pela minha experiência de muitos anos fotografando, acontece de um IP branco, um IP amarelo, eles florescem às vezes, alguns exemplares isoladamente. O que caracteriza assim, a época própria é que a gente vê a cidade inteira tomada por aquela cor. Então a gente chega agora em maio a julho, a gente vai ver a cidade todinha com aquele IP roxo, que como você falou, é muito confundido com IP rosa, até porque a flor do roxo, ela é rosa, né? Se você olhar para a árvore, você vai ver que é uma flor de um rosa mais escuro, eu não sei dizer exatamente o tom, mas é um rosa forte, né? Mas ganhou o nome de IP roxo. Exatamente, porque é uma espécie que ela é nativa do Brasil e ela é diferenciada do IP rosa, como é conhecido, que é uma outra espécie que inclusive é uma espécie de outro país que foi trazida para cá. Então ela é chamada de espécie exótica, que floresce só no segundo semestre. Então uma diferenciação básica é essa. De maio a julho você vai ver o IP roxo na cidade, na maior parte dos lugares. E mais ou menos ali de setembro a outubro você vai ver um IP com uma flor um pouquinho mais clara, algumas outras características técnicas também, que um especialista poderia definir muito melhor que eu, mas que a gente, como leigo, olhando para a árvore, você percebe que é um rosinha mais claro e tem algumas outras diferenças. Nosso ouvinte Zé Eduardo já levantou a bola aqui, a polêmica. IP verde, é mito ou é verdade? Não, e deixa eu até contar uma história que até hoje eu recebo zoação por sua causa, Matheus, porque ele postou lá o IP verde e eu falo, cara, existe o IP verde. A gente já fez entrevista aqui com o pessoal da Nova Cap, que existe o IP verde. Aí o pessoal fala, não, é mentira. Como é que eu vou saber que é IP verde? Você olha para a árvore e está tudo verde. Exatamente, Bruno. Uma coisa que torna o IP verde um pouco lendário é isso, né? A gente olha para a árvore e você vê aquelas folhas bonitas, verdes, e ali no meio, você olhando com muita concentração, você consegue ver as flores que praticamente têm o mesmo tom das folhas, do verde das folhas. Elas se diferenciam, sim, muito pouco. Mas eles existem, sim, não é mito. Inclusive, é uma espécie nativa do Cerrado. É uma espécie muito bonita, eu acho uma árvore realmente muito bonita, tem aquele tronco característico do Cerrado, a casca grossa que protege as árvores, né, da nossa região, e ele floresce também no segundo semestre. Geralmente a gente tem poucos na cidade, infelizmente, né, eu acho que eles têm até plantado mais, mas a gente tem poucos ali na Asa Norte, tem no Parque Olhos d'Água, a gente tem um exemplar que é bem conhecido na entrada do parque. Esse é o único que eu conheço. Exatamente. Porque, eu tive que ir lá ver com meus próprios olhos, Matheus, o IP verde, que eu não estava acreditando, tirei foto, fui lá, mas realmente, você passa por ele, sim, a não percebe, folha é né? verde, a flor é verde, então como você vai saber? Lá tem uma plaquinha, inclusive que foi colocada pelo pessoal do parque, sim, avisando que é um IP verde. Exatamente. Mas se não fosse o Matheus, nem essa plaquinha, eu jamais saberia do IP verde. Eu que sou míope, acho que eu nunca vou ver esse IP verde. Mas ele existe. Existe, sim. Ele existe. Isso é importante. Mas nem só de IPs a gente vive aqui no Distrito Federal. Temos muitas e outras espécies aqui no Cerrado. Quais que você gosta mais assim, de fotografar? A gente tem muitas espécies, né, típicas do Cerrado, tanto como que dão flores bonitas, como frutíferas, né? Então a gente tem o jacarandá, que é uma flor que realmente a flor dele é roxa. É roxa, né? É um roxo e o pessoal, lilás. às vezes confunde com o IP roxo. Exato, é uma outra confusão que surge na época da floração, mas o jacarandá ele floresce também lá para o segundo semestre, bem separado do nosso IP roxo, que começa agora em maio. E ele é uma flor muito bonita também, bem exuberante, ele floresce, né, em várias regiões aqui de Brasília, a gente tem jacarandás, e tem outras espécies que são nativas aqui, que são as frutíferas, pequizeiro, a gente tem a cagaiteira, que tem uma floração também muito bonita, ela tem uma flor branca que às vezes as pessoas confundem também de tão cheia, tão exuberante, que alguns chamam de IP branco, mas é a nossa nativa aqui também, a cagaiteira, que tem também uma frutinha bastante conhecida na região. Então a gente tem muita espécie. O Cerrado ele é uma das espécies mais ricas, um dos biomas mais ricos do planeta, né? Ele é conhecido por isso, por essa diversidade, por não só a flora, a fauna, e a gente tem assim uma gama de
de espécies. É claro que os IPs acabam chamando sempre mais atenção, pelo que a gente falou, mas a gente, assim, quando começa a conhecer, se aprofundar nesse estudo, a gente vê o quanto, quanta diversidade a gente tem no nosso bioma aqui. Eu amo o flamboyant. Sim, sim. O flamboyant, ele não é nativo Não? do Cerrado, ele vem da África, né? Curiosamente, ele vem de Madagascar. Até dizem que ele veio para o Brasil na época do Império, que os navios portugueses trouxeram a espécie para cá, né? É uma das histórias de origem dele no país, mas ele se adaptou bem, né, ao país, várias regiões. E aqui em Brasília a gente tem também muitas espécies, né? Ele é uma árvore de grande porte, muito colorida, tem tons amarelos, laranja, vermelho, né? Aquele vermelho vivo, né? Que até inspirou o nome dele. Então, é uma árvore que se proliferou muito bem aqui na nossa região também, mas não é nativa. Mas no nosso perfil a gente inclusive compartilha não só as árvores nativas, apesar do nome do perfil, a gente compartilha também essas árvores exóticas, né? Porque são as árvores que embelezam a nossa região, a nossa cidade, então, e que se adaptaram bem aqui também na nossa região. Outra vez eu tive que ir no seu perfil também, porque a Mariana viu uma árvore e ela falou que era uma sibipiruna. Eu achei que era sibipiruna. Aí eu falei, não é cambuí. Mas eu tinha colado lá da sua página, porque as pessoas costumam confundir as duas. Sim, a gente tem sibipiruna, cambuí, guapuruvu, que são árvores que têm flores amarelas muito parecidas. E as pessoas sempre, né, confundem. A gente até brinca de fazer os quiz lá no perfil, e as pessoas falam, errei, eu sempre achei que fosse isso, aquilo, mas causa uma confusão, mas as pessoas, é interessante que as pessoas como você, aprendendo, né, com o perfil, para mim isso é a maior recompensa, né, as pessoas conhecendo as espécies e aprendendo com essa experiência nossa, com essas fotografias. E quem não quiser errar, qual que é a diferença do cambuí para a sibipiruna? Então, esse é um pouquinho mais difícil, mas umas dicas, eu gosto, como eu não sou especialista, né, da área de botânica, eu sempre gosto de dar dicas que os leigos consigam perceber. Um especialista vai falar de detalhes biológicos, técnicos, e eu falo, olha, eu estou olhando para a árvore, como é que eu vou diferenciar uma da outra? E a sibipiruna, por exemplo, ela tem uma folha verde, mas é um verde um pouco limão. Vocês vão perceber a diferença quando vocês compararem com um cambuí ou o próprio guapuruvu. Então a sibipiruna tem esse verde bem limão assim, e tem uma copa alongada que é um pouco diferente da copa arredondada do cambuí, né? E o guapuruvu, que é uma outra espécie que as pessoas confundem, ele se distingue porque ele tem um tronco alto, bem alto, né? Tem espécies aqui, exemplares aqui em Brasília que tem metros, assim, muitos metros de altura, 20 metros de altura, então que chamam bastante atenção, e esse geralmente são os guapuruvus. Então a diferença, assim, pra gente que é leigo, né, que tá fotografando, que tá acompanhando, a gente vai diferenciando dessa forma. Que legal. O buganvília, ele é nativo do Cerrado ou também veio de fora? Então, o buganvília, ele é nativo do Brasil. É uma árvore, é uma espécie que é muito famosa na Europa, Grécia, Itália. Você vê fotos lindas, né, de cidades, de vilas, em que você vê aquela proliferação de buganvílios coloridos. E muita gente não sabe que o buganvília, ele é nativo do Brasil. Ele não é propriamente do Cerrado, mas ele é nativo do país. Foi levado para outros países na época do Brasil colônia, né? Então, vinham exploradores aqui e se interessavam pelas espécies e levavam isso para fora. E essa espécie que é nossa aqui, que é própria do Brasil, se popularizou no mundo todo, né? Matheus, como é que é a sua rotina? Você sai para fotografar todo dia? Como é que você consegue chegar? Eu sempre fico assim, de cara, né? Como o pessoal diz. Tem um IP que começou a florir, o Matheus já tirou a foto. Você quer saber quando começou a floração de IP? Vai lá no Árvore do Cerrado, porque se tiver um IP com uma flor nesse Distrito Federal, o Matheus vai ter tirado a foto. Então ele está em todos os lugares. Como é que você consegue fotografar tanto? São todas as fotos suas mesmo? Sim, eu só posto fotos da minha autoria. Fotos e vídeos que eu mesmo faço. A minha rotina, assim, ela é bem intensa. Eu trabalho, enfim, tenho filhos, colégio, academia, como uma rotina como a maioria das pessoas. Mas eu tento, nesses percursos, nesses meio tempo, eu fico observando bastante os lugares que eu passo. Eu presto bastante atenção, eu passo em algumas regiões de Brasília que são bem arborizadas e fico de olho para saber assim, os sinais que aquela árvore está dando, se vai florescer, se já apareceu uma florzinha ali, né, dando mais ou menos o sinal da época de floração. Eu também conto muito com a ajuda dos seguidores. Hoje em dia, como a gente tem um grupo bom de seguidores... São quantos seguidores na página? 125 mil.
seguidores hoje, né? Uma comunidade envolvida, que gosta muito também de árvores, e eles estão sempre ligados. Então as pessoas falam, olha, aqui na minha quadra surgiu uma árvore amarela, me manda foto, e eles ajudam demais hoje em dia, né? Eu tenho, eu diria assim, que eu tenho olhos praticamente no dia, exatamente, em todo o Distrito Federal. Então eu consigo, assim, ter informações de pessoas de vários lugares que vão me ajudando e muito, né? Eu sempre agradeço muito os seguidores, porque contribuem para eu estar acompanhando. E tem espécies que realmente a floração é muito rápida, né? O ipê branco, que é bem famoso, muitas vezes de um dia para o outro a floração dele já acabou. Então a gente vê uma flor branca e a gente já tem que correr, porque de manhã tá nascendo uma flor, à tarde já tá com outras, e no outro dia já tá mais ou menos, e no final do outro dia já caíram todas. Você já conseguiu fotografar a flor do baobá ali da Embrapa? Já sim. Ela também é muito peculiar, sim, né? Dura o quê? Ela é dias, muito... né? Exatamente. Ela é rara, né? Ela nasce poucas vezes, assim, durante o ano. E quando ela nasce, ela dura bem pouco. Então, assim, quando eu também recebo uma dica ali de alguém, olha, eu passei por lá, vi que estava assim, um broto, alguma coisa, eu já corro para lá. E eu sei também, hoje em dia eu já tenho, pela experiência, eu já sei as épocas mais ou menos, assim, da floração das espécies. Então, eu já falei, não, vou passar lá porque eu acho que pode estar florindo. E acabo passando de carro e acabo, né, conseguindo essas fotos. Dá realmente para fazer assim um calendário mês a mês de florações? Tem algum mês que não tem floração nenhuma? Olha, praticamente todos os meses a gente tem floração de alguma espécie, né? Essas mais famosas, como a gente comentou aqui, a gente tem esse calendário marcado, mas os outros meses a gente tem floração tanto das espécies nativas do cerrado, praticamente todos os meses, quanto essas espécies exóticas. Então, assim, dificilmente a gente vai ter um mês em que não tem uma espécie. A gente tem, claro que nesse início de ano, até pelo clima da cidade, o tempo que, às vezes, muito chuvoso, então a gente tem um período ali um pouco de dormência, mas que sempre tem uma ou outra, né? Não é tanto como, né, nesses auges de floração dos ipês, ou em agosto, que a gente tem várias espécies florescendo ali ao mesmo tempo. É curioso porque no nosso bioma aqui, ao contrário de outros, né, as árvores acabam se adaptando e florescendo nos períodos mais difíceis, né, que é o clima ali de seca, de julho a agosto, setembro. Então a gente tem um período ali que isso estimula as árvores próprias da nossa região a florescerem. Então é um período que ao mesmo tempo a gente tem aquele sol, seca, falta de chuva, grama seca, né, marrom, mas a gente vê árvores belíssimas, a cagaiteira, o próprio jacarandá e os ipês florescem nessa época. O nariz está sangrando e a gente fotografando. Exatamente. Por aí. Vou te colocar numa situação difícil. Qual é a sua preferida? Então, eu posso dizer assim que a preferida da maioria dos seguidores é realmente o ipê. Né? E particularmente o ipê amarelo, porque a cor dele realmente é uma cor exuberante, é muito forte, as pessoas chama muita atenção. Eu sempre digo que chama atenção até de quem nem se importa com árvore, que nem sabe a existência das árvores, mas passa assim e fala, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, e vê aquela árvore bonita florescendo, e às vezes para fotografar. Então é uma árvore realmente diferenciada. Mas a gente, assim, tem muitas espécies bonitas. Eu, como falei no início, eu gosto muito das espécies, né, características do cerrado, de galhos e retorcidos, aquele tronco torto. Então, assim, claro que eu gosto dos ipês, não posso dizer que não sou grande admirador de ipês, mas eu gosto também, por exemplo, da cagaiteira, que é uma espécie que eu acho que é muito bonita. Inclusive, ela tem várias fases, e todas as fases eu acho ela muito bonita. Florida, sem flores, só com folhas verdes, ela fica com uma copa muito bem formada, muito bonita. Matheus, rapidinho, porque nosso tempo está acabando, mas tem uma foto que eu acho que é uma das mais curtidas do seu perfil, que tem um ipê amarelo lá em Sobradinho e um cavalo branco pastando assim do lado do ipê. Foi você que levou aquele cavalo para lá? Olha, nessa experiência de fotografar em Brasília, eu passo por muitas situações curiosas, né? E eu falo às vezes que é sorte, que às vezes é de ficar tanto tempo ali parado, acontece alguma coisa. E essa do cavalo foi para mim muito curiosa também. Eu estava fotografando aquele ipê e do nada, né, apareceu um cavalo branco passando por ali, não, se ele tivesse passeando. Um chifre, ia ser um unicórnio. Pois né? Quase isso. Eu achei tão curioso assim, eu falei, o que um cavalo tá fazendo aqui no meio do gramado? Mas aproveitei, claro, para tirar fotos com o cavalo, filmei. Então, assim, ficaram bem legais, bem interessantes. São as situações que a gente vive, né, quando vai fotografando na rua, passa por diversas experiências interessantes. Já passou por algum perrengue?
Olha, algumas vezes eu já quase fui picado por abelhas, já fui atacado por cachorros. Então, assim, a gente passa assim, as árvores no auge da floração, elas sempre têm muitas abelhas, pássaros. E como eu quero conseguir os melhores ângulos, eu chego bem perto da árvore, né? Passa uma situação ali meio arriscada. Então, eu já senti, assim, aquele zumbido no meu ouvido e assim, mas eu tento evitar, né? Assim, me distancio o mais rapidamente o possível, até para não atrapalhar ali o ciclo das abelhas, não incomodar, elas estão ali fazendo o trabalho delas, então... Matheus, quem não conhece ainda o seu trabalho e quer te seguir? Então, o nosso perfil no Instagram é Árvores do Cerrado, @Árvores do Cerrado, né? Tudo junto e eu convido todos a seguirem lá e fazer parte dessa comunidade, né? De amantes de Brasília, de amantes do Cerrado. Muito bom. Matheus, muito obrigado pela participação, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, a gente já tinha se falado nas redes, né, e por telefone, e sucesso com a sua página, eu sempre estou por lá. Tá certo, muito obrigado, eu que agradeço aqui.